Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Bendito é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos que nesse momento aí nos ouvem aí, né, poderosamente, que Deus possa revesti-los de todo poder e toda glória, para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado em sua vida. E vamos juntos aí para mais uma programação da Rádio Falando com Deus, da nossa programação Falando com Deus, onde nós iremos trazer uma série de estudo, falando um pouco da palavra do Senhor e falando até mesmo acerca do nascimento da igreja no Pentecoste, onde nós temos aí, né, como base a palavra do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 2 e seguinte, e nós vamos trazer em cada momento aí a palavra do Senhor, para que nós possamos aí termos um pouco mais de discernimento, conhecimento, amadurecimento da palavra do Senhor. E será para mim uma grande honra, junto com você, que nos acompanha, que está aí nos ouvindo todos os dias, né, que está aí a paz do Senhor Jesus nos ouvindo, para que então possamos falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é algo maravilhoso, onde somente Deus pode nos trazer essa poderosa e enriquecedora palavra em nossas vidas. Não importa o que dizem, não importa o que aconteça, o que mais importante é que nós possamos juntos aprender acerca da palavra do Senhor. E eu quero aqui, né, antes de mais nada, falar um pouco aí acerca da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus, nós vamos estar trazendo aí como base a igreja que nasceu no Pentecoste. É algo maravilhoso, né, para que nós possamos estarmos cada vez mais aí familiarizado com a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia do Senhor, ela nos diz: cresceis na graça e no conhecimento. Por que temos que crescer na graça e no conhecimento? Para que nós possamos ter o discernimento da boa excelência a palavra de Deus, aonde somente o Senhor é Deus para manifestar o seu poder e também, né, trazer para nós acerca daquilo que nós necessitamos diante da palavra do Senhor. Então, quero que junto com você, eu e você, possamos aí estarmos buscando cada vez mais, e você que nos acompanha, você que está aí ligadinho conosco, que possa também estar compartilhando, né, essa mensagem poderosa que eu vou estar anunciando daqui a pouco. Não importando, né, as situações, mas nós temos que confiar no Senhor. E essa aqui é a palavra que Deus nos garante para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E é momento de nós estarmos aqui falando da palavra, estar falando da mensagem de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e também você possa estar deixando aí o seu like, né, para que possamos cada vez mais aí estarmos buscando e falando do amor de Cristo. Vamos juntos aí a aprender um pouco acerca do grande nascimento, do crescimento da igreja no tempo do Pentecoste, aonde a igreja do Senhor, ela veio começar, né? Muitos aí, alguns, todos já sabem, lógico, mas quantos são aqueles que ainda não têm ainda o discernimento? Então, eu estou aqui para, junto com você, aprender da palavra de Deus. E junto com você, nós vamos aqui, né, estarmos trazendo umas séries de palavra, uma série de acontecimento, e eu quero que você possa deixar aí o seu like, eu quero que você deixe aí a sua mensagem, para que eu possa também estar até mesmo aí, nós vamos estar discutindo o assunto juntos da palavra do Senhor. Então, eu quero estar compartilhando com você, né, acerca dessa palavra, e nós vamos trazer aqui uma série de novidades, né, dentro desse trabalho que nós temos falando com Deus. Todos os dias será uma honra imensa, de manhã e pela noite, eu quero estar trazendo uma palavra do Senhor, eu quero estar compartilhando com você acerca
da palavra do Senhor. Então você que ainda não tem ainda uma familiarização, né, tem uma dificuldade para poder conhecer, falar da palavra, nós queremos te ajudar nesse trabalho, te ajudar no crescimento e até mesmo fazer com que você possa estar familiarizado com aquilo que Deus está fazendo e há de fazer na sua vida. Então o programa Falando com Deus veio para ficar e veio para poder trazer notícias do Evangelho, notícias da palavra, e vamos juntos para então aprendermos a palavra. E vamos deixar de conversa, né? Que nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. E eu quero como texto básico que você possa estar acompanhando no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, em seu versículo, tá, de número 4, aonde está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A verdade prática de tudo é que a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Qual é a missão? Então nós vamos começar então a entender e estudar um pouco do versículo 1, do capítulo 2 ao versículo 1 ao 3, a manifestação divina e os sinais do Pentecoste. Esse será um plano de leitura que nós vamos fazer sobre a palavra do Senhor. Então, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2, a palavra do Senhor é aquela que está escrita assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por elas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse será hoje o nosso estudo. Vamos falar um pouco acerca da manifestação divina e os sinais que houve e aconteceu, né, no dia do Pentecoste. Bom, como nós podemos analisar acerca dessa grande e poderosa palavra, o objetivo até mesmo de nós apresentarmos a natureza do Pentecoste na Bíblia é enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico, ou melhor, né, alencar as características do Pentecoste dentro da palavra. O segundo motivo é a motivação, né, o qual, por sua vez, a teologia pentecostal, qual é o Wiley Berman, traz uma imagem muito significativa a respeito do nascimento da igreja em sua obra, e nós vemos que dentro do comentário bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o crescimento da igreja. Por isso nós vemos as igrejas como elas vêm crescendo acerca da bondade, a misericórdia e a missão que o Espírito Santo de Deus tem cumprido sobre a terra. Ele até mesmo nos diz, né? Jesus nos diz que planejou a igreja durante seu ministério terreno, mas deixou os seus sucessores. Então, quando Jesus estava sobre a terra, ele planejou todo o trabalho, o planejamento de Jesus, enquanto ele estava fazendo o seu ministério na terra, ele planejou, o planejamento veio de Jesus e ele deixou os teus sucessores, que seria o quê? O Espírito Santo, a missão de erguê-la e, consequentemente, colocá-la na história. Vamos voltar um pouquinho atrás, quando nós lemos o livro de Mateus, Marcos e Lucas, e até mesmo o livro de João, nós vamos ver que os discípulos do Senhor Jesus, por sua vez, eles ainda não praticavam e nem tampouco ainda estavam preparados para uma grande missão como essa. Até porque eles ainda não tinham uma habilidade, vamos colocar dessa forma, ou até mesmo eles ainda não tinham uma intimidade tão grande para poder então operar grandiosamente ou falar da palavra de Deus. Tanto que todo momento Jesus ele trazia a mensagem, ele ensinava a mensagem, ele automaticamente também, ele com as suas mãos ou até mesmo dentro do ministério havia cura, libertação, e todos eles ficavam admirados com todos os fatos que viam. Nós vemos que diante do ministério de Jesus houve
cura, libertação, houve manifestação de poder, houve até mesmo ensinamento, e eles ficavam maravilhados. Até mesmo olhar, quem é esse que até o mar, né, a tempestade, ele manda e ela silencia. Quando ele até mesmo fala para Pedro voltar novamente ao rio e voltar a pescar novamente, jogar a rede, e ali nós vemos a manifestação que Pedro tira um número enorme de peixes e ele fica maravilhado com aquilo. Quer dizer, eles ainda não estavam prontos, mas estavam ainda sendo preparados para que então lá na frente aquele que viria suceder, né, ou até mesmo estar no lugar de Jesus, que era o Espírito Santo, já poderia ensiná-los ou enchê-los para que eles pudessem agora cumprir a missão. Vejamos bem em cima disso que o sucessor, o Espírito Santo, a missão de erguê-la e consequentemente colocá-la na história, ainda segundo o historiador, né, ou o teólogo Perlman, foi no dia do Pentecoste que esse templo espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor. Portanto, a igreja do Senhor aparece na história como a igreja de Jerusalém. Há umas sugestões que sempre é colocado, o método, né, para iniciar o que nós estamos falando, nós sugerimos que façamos o seguinte algo. Vamos falar algo aqui. Tá? Antes de falarmos sobre a igreja de Jerusalém, nós devemos até mesmo nos deter nos acontecimentos poderosos no cenáculo, né, ou no dia dos Pentecostes, que esse evento marca o ponto culminante da extraordinário plano de Deus para a edificação da igreja. Assim como Jesus adentrou no mundo com a fragilidade de uma criança por meio da encarnação, a igreja também entra na história como uma igreja local em Jerusalém. E o mais tarde nós podemos ver aqui que se expandirá até os confins da terra após até mesmo essa introdução propõe uma reflexão com uma classe sobre a natureza do Pentecoste bíblico, ou até mesmo seus propósitos, né, e suas características, antecipando os tópicos que serão abordados. Então vamos começar a estudar, vamos começar a aprender um pouco mais em relação, e é algo maravilhoso. Qual a conclusão que nós podemos ver dessa? Que após fazer toda a exposição dos tópicos que nós vamos aprender, aplicar a verdade estudadas, mostrando que o Pentecoste é o Espírito Santo que, habitando a igreja de Cristo de maneira visível, até mesmo, e consequentemente nos crentes da igreja local. Então algumas pessoas até mesmo nos perguntam, nos questionam, ou até mesmo nos falam, nos perguntando acerca, né, como isso é possível, como isso pode acontecer. É fato que para que nós possamos ter um discernimento, né, maior de como isso pode acontecer em pessoas comuns como nós, pessoas no qual somente dela não pode vir absolutamente nada, testemunhos como nós vemos de pessoas, como nós já vimos já um relato, eu fiquei maravilhado até mesmo com o relato de que nós, cada vez mais a gente vai vendo, que é ver o quanto Deus ele manifesta o seu poder através da vida de uma pessoa comum que a gente chama de pessoas com pecado, pessoas com erros, pessoas com fragilidade, e Deus toma essa pessoa em tuas mãos. Né? Quantas pessoas que tiveram as suas vidas até mesmo já tomada pelos acontecimentos, e hoje são elas abençoadas pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o grande poder que Deus ele deixou sobre a igreja para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E juntos nós vamos aqui termos aqui um alto vigor de aprofundamento, né, dessa palavra. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos ver acerca dessa palavra e a palavra-chave que é o Pentecoste, que nós vamos aqui analisar, né?
a natureza do Pentecoste dentro da Bíblia e como que é a natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som. E qual som? Como um do vento veemente e impetuoso que encheu toda, né? Todo o lugar ou toda a igreja. Então todos ali foram cheios da presença do Senhor. Como nós lemos lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. O que foram vistas por eles foram línguas repartidas, como de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que chamadas de teofânias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, tá? Porque assim como fez no Monte Sinai, quando até mesmo entregou a lei a Moisés. Naquele momento, quando Moisés, naquela ocasião, houve trovões, relâmpago e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Isso nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16, que Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde o céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrar o seu grande fogo, e ouviste a sua palavra no meio do fogo. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32, 36, vai falar acerca disso. Olha uma outra coisa maravilhosa que nós vemos, que um vento paralelo ao Sinai, né? Isso como Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história da Bíblia. O que eu quero te dizer acerca dessa palavra? O que eu quero te falar acerca desse maravilhoso ensinamento que nós podemos ter hoje? Esse é um pequeno ensinamento de outros números que nós vamos ter. E você que está nos ouvindo, se você puder, tá? Deixa aí o teu comentário, que para nós será uma honra poder estarmos aprimorando, trazendo mais conteúdos e também buscando mais aprofundamento a palavra do Senhor. Amém? Bom, de uma forma muito mais gloriosa, aprofunda o Pentecoste, marcou o encontro do Espírito Santo de Deus com a igreja. Esse foi o encontro que nós tivemos junto com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero hoje aqui, dentro desse estudo, ou nesse início de estudo, vamos trazer aqui uma série de outras palavras para que possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Há algo aqui que, portanto, é a experiência do Espírito Santo lá no Sinai. A letra da lei foi escrita em tábua de pedra, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Então, veja bem, lá no Velho Testamento, o sinal que foi deixado foi escrito em tábuas, tá? Onde os 10 mandamentos foram deixados. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, ele vai ser escrito agora na tábua do coração. Livro de Jeremias, né? Vamos estar aqui já aprofundando um pouco mais acerca, porque é muito bom a gente crescer em termos da palavra do Senhor, onde nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus ela direciona a cada um de nós, o que ela fala acerca dos fatos e dos acontecimentos, né? Para que somente o nome do Senhor venha a ser cada vez mais glorificado. Vamos estar analisando no livro de Jeremias, em seu capítulo de número 33, em seu versículo de número 3, onde diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, enquanto isso, nós podemos ver que nós não sabemos, mas
no momento em que nós vamos buscando aprofundamento em termos de oração, jejum, palavra, nós vamos criando, vai sendo criado dentro de nós o desejo, a vontade, e até mesmo nós vamos sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus. É algo que somente o Senhor, né, ele pode estar fazendo sobre nossas vidas. Mas para isso, igreja, existe, lógico, uma série de acontecimentos. Veja bem que foi escrito nos corações, é isso que ele está dizendo. Até mesmo Paulo, escrevendo ali a carta aos Coríntios, em 2 Coríntios, né, a palavra de Deus, por sua vez, ela vai ser no escrito, e aonde ela diz assim acerca da sua palavra, no seu capítulo 3, versículo 3, aonde ele diz assim acerca da sua palavra: porque já é manifesto por vós, sois a carta de Cristo, ministrando por nós, é escrito, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você percebe que Paulo agora está trazendo algo para nós aqui, dizendo que no Velho Testamento, que é no livro de Deuteronômio, lá capítulo 9, as leis foram escritas em tábua, numa pedra. Agora, tá, a lei ou a manifestação do Espírito de Deus, ele está sendo manifesto através de nossas vidas. Livro de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, e ministrada por nós, escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Então aqui nós podemos ter um pouquinho mais, né, de discernimento daquilo qual Deus, por sua vez, ele manifesta o seu poder sobre as nossas vidas e de que maneira nós recebemos do Senhor a graça. Centrada aqui em espírito e nos tempos finais, nas suas pregações ou no dia do Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. E ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e à ressurreição, né, e à ascensão de Cristo. No livro de Atos Apóstolo, capítulo 2, em seu versículo de número 23, vamos aqui dar uma olhadinha. Livro de Atos Apóstolo, capítulo 2, né, livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 12. Livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 2, versículo de número 23, onde diz assim a palavra do Senhor. 23 e 24, ela vai dizer assim, diante das Escrituras Sagradas: e este que vos foi entregue pelo determinado conselho presencial de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, ao que Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nós podemos aqui então perceber que a manifestação do Espírito Santo está sobre as nossas vidas e veemente veio para que então possamos cada vez mais buscar e adorar o nome do Senhor. Uma das coisas que nós vemos aqui, que significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro sem a cruz de Cristo. O Pentecostes perderia o seu verdadeiro significado, lógico, pois não há, né, Pentecostes sem a cruz. Então não poderia haver, tá, um Pentecostes sem que houvesse primeiro, tá, a morte e cruz. Então houve necessidade que houvesse a crucificação para que então pudesse então vir o Pentecoste. Tanto que nós podemos ver, nós já falamos sobre isso, que a primeira manifestação do Espírito do Senhor se deu no Velho Testamento, mas foi necessário que pudesse ser escrito
numa tábua, né, e ali passado para o seu povo. Tanto que nós vemos ainda no livro de Êxodo, capítulo 19, aonde no qual é a manifestação do Senhor, porque do alto todos ouviram, ou melhor, todos que estavam reunidos ouviram o som como um trovão, né, e o som de trombetas que vieram do alto. Isso era o próprio Senhor que estava manifestando ali o seu poder diante da cruz. Algo maravilhoso que nós podemos, até mesmo diante dessa palavra, tirar, tá, como um grande e poderoso aprendizado, para que nós possamos levar para nós e também para aqueles que muitas vezes desconfiam da presença de Deus sobre a tua vida. Tome cuidado, porque por mais que as pessoas olhem para você e não te dê nada, Deus é aquele que te escolheu para que o nome dele seja glorificado. E se a escolha foi de Deus, não se preocupa, que por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, Deus é aquele que te justifica e é ele que vai diante de vós para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Um detalhe importante que nós podemos tirar nesse primeiro etapa, tá, é que até mesmo Cristo, como seu centro, sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia sua verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia que foi lançada ali no livro de Joel, né? No livro de Joel, em seu capítulo 2, versículo de número 28, tá? No livro de Joel, o seu capítulo 2, versículo 28, olha só que Pedro traz novamente o relato, Pedro traz acerca da palavra, dizendo aqui, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vocês percebem que a profecia que foi dada a Joel, ela se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos, diante da palavra do Senhor. Então, vejamos bem aqui dentro dessa poderosa palavra. Foi necessário que houvesse a crucificação para que então pudesse acontecer a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, a igreja que nasceu no Pentecoste, tá, ela nasceu com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Vejamos mais sobre a questão, né, aonde a palavra de Deus, ela continua ainda nos dizendo acerca dessa palavra, que diz que quando Deus anunciava que derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, quando Pedro ele usa a expressão nos últimos dias, ele está se referindo justamente o que foi escrito no livro do profeta Joel, em seu capítulo de número 2. Então, quando ele se refere a essa palavra, ele demonstrou que esse evento tinha um significado, logicamente, escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então, os planos de Deus para os sinais é algo marcante, tá? Então, nós podemos ver que o Pentecoste bíblico, ele é um evento da natureza divina e centrada em Cristo e nos tempos finais. Então, olha que nós já estamos aí, né, vivendo aí esse momento do Pentecoste, viver o momento do Espírito Santo, e eu vou mostrar para vocês, lógico, no andamento desse estudo, ou desse aprendizado, que haverá um período que esse Espírito será retirado da terra, será retirado de nós. Então, é necessário que nós possamos buscar cada vez mais. O dia mesmo do Pentecoste, como até mesmo no capítulo 1, do versículo 1, ele se baseia até o versículo de número 41. E um detalhe que muitas pessoas perguntam, né? Isso aconteceu numa festividade judaica do dia do Pentecoste, né? Que assume nosso significado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pois é o dia no qual o Espírito prometido desce em poder
e torna possível o avanço do evangelho até os confins da terra, ou todo o mundo. Todo o mundo agora passa a ter até mesmo liberdade, autoridade para poder conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. O batismo dos apóstolos, como o Espírito Santo no dia do Pentecoste, serve de fundação da missão da igreja dos gentios. Dentro dessa questão aqui, nós vemos que a experiência corresponde à unção de Jesus como Espírito no Rio Jordão. Bom, algo que a gente vê no livro de Lucas, capítulo de número 3, e o seu versículo, né, versículo de número, livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, aonde diz assim, acerca da palavra: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Vocês veem que interessante aqui? E ele diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, como pomba, e ouvindo-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E esse mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, que Jesus, por sua vez, ele iniciou seu ministério após os 30 anos. Há um mistério para tudo isso, mas eu não vou falar sobre isso agora. Jesus poderia ter começado o seu ministério antes? Sim, poderia. Mas por que ele não começou? Deixa um ponto de interrogação e uma nova oportunidade, se Deus assim me permitir, eu trarei acerca porque o ministério de Jesus só iniciou aos 30 anos. Mas o ministério de Jesus se inicia aos 30 anos, depois ele descer as águas do batismo. Como todos que nós podemos ver, os ministérios se iniciam, né, depois de um cumprimento dos 30 anos. Eu vou adiantar um pouco aqui acerca dessa questão. Bom, primeiramente, nós vamos ver que esses 30 anos se dá pelo período de tempo em que até mesmo o povo de Deus ficou, né, rodando dentro do deserto. E por esse fato, o período que era para se estender de 400 foi 430 anos. 30 anos a mais, tá? Pela desobediência ou até mesmo por não ter o cumprimento daquilo que Deus tinha ordenado. Mas a palavra de Deus aqui, ela vai se cumprir. Então Deus ele fez com que essa palavra pudesse continuar, né, diante da palavra, e para que não pudesse até mesmo mudar a forma ou até mesmo mudar aquilo que já estava acontecendo. Então Jesus, então, ele só fez o quê? Ele cumpriu apenas o período de tempo para que pudesse então exercer o seu ministério. Uma das coisas que hoje em dia ninguém mais quer. Hoje, há pouco tempo atrás, eu vi um debate acerca de questão quem é que pode, quem é que não pode ministrar, né, o tempo que deveria e alguns degraus que deveria estar aguardando para que algo pudesse acontecer. E nós vemos que as pessoas hoje, elas estão assim, então quer dizer que eu deveria ser crucificado? Pedro não foi crucificado. Né? Então quer dizer que eu tenho que ser casado? De uma certa forma, sim. Então quer dizer que eu deveria passar? De uma certa forma, faz o contexto. Mas hoje em dia, como a gente vê, né, o andamento das coisas, a aprimoração da situação, a pessoa hoje ela pega e automaticamente ela já inicia. E foi batizado pelo Espírito Santo, eu vou pregar e vou anunciar. É pecado? Não, não é. Porém, existe algumas colocações há algum tempo. E o tempo onde o qual muitos não querem estar mais aguardando. Mas isso não é para mim, né? Isso não é o ponto de partida o qual nós estamos aqui hoje. O motivo de nós estarmos aqui é
falarmos um pouco da igreja que nasceu no Pentecostes. E é justamente isso que eu quero prevalecer aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, existe semelhança entre dois eventos. O Espírito desceu sobre Jesus depois que ele orou, né? No dia do Pentecostes, os discípulos também são cheios com o Espírito depois que oraram. Livro de Atos, Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Manifestações físicas acompanham ambos os eventos. No Rio Jordão, o Espírito Santo desce em forma de córpora ou de pomba. E no dia do Pentecostes, a presença do Espírito está evidente na divisão de línguas de fogo e no fato e os discípulos falarem em outras línguas. Bom, a experiência de Jesus enfatiza uma unção messiânica para a sua manifestação pública e pelo qual ele pregou o evangelho, curou os doentes, expulsou os demônios, e os apóstolos agora recebem o mesmo poder do Espírito, derramamento subsequente do Espírito, em que atos são semelhantes à experiência dos discípulos em Jerusalém. Eu queria apenas fazer uma pequena observação acerca dessa palavra, que o Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, né? Então isso aqui a gente vê que o Pentecoste não foi, dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados e testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve guardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Vamos ler um pouco aqui o livro de Lucas, capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24, onde a palavra do Senhor, ela diz no seu versículo de número 49, ela diz assim, vamos ver aqui. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você percebeu que o livro de Lucas não foi escrito no mesmo período do livro de Atos Apóstolos, até mesmo que foi escrito pelo mesmo médico Lucas, né? Mas primeiro ele escreveu o livro de Lucas, depois é que ele vai relatar acerca dos acontecimentos e o livro de Atos Apóstolos. Bom, de fato, é isso que aconteceu depois do Pentecoste. O livro de Atos Apóstolos, em seu capítulo de número, ou melhor, o livro de Atos Apóstolos, em seu capítulo de número 4, em seu versículo de número 32, livro de Atos Apóstolos, em seu capítulo de número 4, versículo 33, ele diz assim acerca da sua palavra. Ele vai dizer da seguinte forma: e os apóstolos davam com grande poder testemunhos de ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Vocês percebem que esta palavra, aonde no qual está dizendo aqui, ele está trazendo aqui para nós aqui acerca do grande acontecimento, né? Acontecimento do que Deus, por sua vez, ele está fazendo, o acontecimento do que Deus está derramando sobre a igreja, para que então possa cada vez mais estarmos cheio da presença de Deus e fazer a obra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa aí que nós podemos tirar, né, como um grande aproveito da palavra do Senhor. Esse fato maravilhoso da palavra de Deus, a gente vê que
As perguntas ou as dúvidas que muitos têm acerca de como isso é possível, está aí. Está escrito na palavra do Senhor. Se você acompanhar agora aí, né, o nosso estudo, você vai ver que a palavra de Deus ela já está vindo desde lá atrás, ou melhor, a promessa de Deus já está vindo desde lá atrás para chegar até nós. O propósito mesmo, o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdade, a adoração. Então qual era o propósito? Era promover a verdadeira adoração. Porque, bispo, quer dizer que antes não tinha verdadeira adoração? Sim, tinha verdadeira, mas o propósito do Pentecoste era de promover a verdadeira adoração. A manifestação extremas, como o som, o vento e o fogo, ocorrido no Pentecoste, prende nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos, até mesmo, né, que nós podemos aqui analisar, um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos aí ouvido em nossas próprias línguas falar de grandeza de Deus. Livro de Atos Apóstolo, capítulo 2, livro de Atos Apóstolo, capítulo 2, versículo de número 11, onde ela diz assim, crentense e árabe, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Todos ouviram falar da grandeza de Deus. Logo, o Pentecoste, que não adora, não é bíblico, né? De fato, quando os gentios experimentaram os Pentecostes, eles também manifestavam a Deus. No livro de Atos Apóstolo, capítulo de número 10, em seu versículo de número 46, diz assim a palavra, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, veja bem, eles ouviam, né, falar e poderam então magnificar, adorar o nome do Senhor. Logo, a pessoa não adora, lógico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Enquanto eles não sentiram, eles não podiam magnificar. Assim também nos tempos de hoje. Enquanto alguém não sentir a presença, a graça, a misericórdia de Deus, também não pode magnificar como nós magnificamos, como nós adoramos, como nós buscamos a presença do Senhor. É simples. Alguém falar ou dizer alguma coisa sem antes poder sentir. É como você poder, então, falar de um alimento que você ainda não teve o paladar. Se você não sentiu, como você vai dizer que é bom? Como que você vai dizer que ele te faz bem? Então é necessário que você venha sentir a presença e até mesmo a presença do Espírito Santo. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, então nós começamos então a degustar melhor. Quando a gente fala em degustar, não me leve isso a mal, apenas nós começamos agora, tá, a sentir um poder diferenciado da graça do Senhor. Da mesma forma, os apóstolos, né, Paulo, disse que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo, de bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Vamos ver aqui o livro de Atos, ou melhor, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo, né, vamos ver aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número, você que pode aí, versículo de número 17, número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Onde Paulo escrever, ele diz assim, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vou repetir.
Paulo, quando está se referindo, por sermos muitos, mas somos um só, ele está se referindo que nós participamos de um só corpo. Aonde que nós vemos isso? O dia quando nós participamos da ceia do Senhor. Quando nós falamos de repartir o pão e tomar do sangue, nós estamos repartindo o corpo e bebendo do sangue. Da onde vem da crucificação? Todos aqueles que desceram as águas do batismo, todos aqueles que confessaram Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, todos esses, por mais que sejam numerosos, espalhados por todo canto, passa a ser um só. Por quê? Porque manifestamos, pregamos, anunciamos e falamos do mesmo Deus. Esse é o evangelho a quem o Senhor Jesus, por sua vez, pede para ser anunciado. Então, essa é a palavra de Deus que vem sobre as nossas vidas. Eu quero deixar aqui essa parte para que você possa degustar, para que você possa aprender. Logicamente, que você também pode aí trazer uma palavra, ou você que está nos ouvindo, Wagner, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha te revestir de todo o poder e toda a glória. Amém? E também possa estar aí também compartilhando aí o nosso trabalho, para que nós possamos cada vez mais estar levando a palavra de Deus a toda criatura, a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que precisam. Então eu vou parar aqui, né? Essa é a primeira parte em que nós vamos estarmos aqui trazendo um pouco a igreja que nasce no Pentecostes. Logicamente que no próximo vídeo eu estarei dando continuidade a esse estudo. Estaremos aqui dando continuidade, né, a esse trabalho, para que então o nome do Senhor venha a ser glorificado. E você que está aí nos acompanhando, você que está aí nos ouvindo, peço que você possa compartilhar, né, nos ajudar aí a evangelizar, a levar a palavra aos quatro cantos, aonde puder estar chegando. Eu creio que tem muitas pessoas que já estão há muitos anos na presença do Senhor. Muitas pessoas estão há muito tempo na presença de Deus, mas ainda não tem essa intimidade para com o Senhor. Ela ainda não tem essa intimidade de poder buscar no Senhor, de estar adorando a Deus. E o objetivo do nosso estudo agora é poder trazer cada vez mais a palavra do Senhor. Então, você que nos ouve, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, né? E podemos contar com você aí para compartilhar, nos ajudar aí a divulgar cada vez mais esse estudo. E logo mais, se prepare aí que eu estarei trazendo continuidade desse estudo e eu creio que a sua mente ela vai se abrir cada vez mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus ele te revista de todo o poder e toda a glória e o seu ministério ele passa a crescer cada vez mais. Que não cresça só em conhecimento humano, mas cresça no conhecimento espiritual. Porque no momento em que nós aprendemos a crescer no conhecimento espiritual, Deus é aquele que vai te limpando, Deus é aquele que vai te tratando, Deus é aquele que vai te trazendo crescimento. E a melhor coisa que tem é nós termos o crescimento debaixo da graça, do conhecimento e do amor do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida e obrigado por você estar conosco até agora. Que Deus abençoe, compartilhe, nos ajude, deixe a sua mensagem, deixe a sua opinião, que é muito importante para que nós possamos cada vez mais crescer com esse trabalho evangelístico. Deus abençoe em nome de Jesus.